Fala galera, vamos à próxima aula. Agora é a aula de análise de tempo gráfico de 4 horas até M30, tá bom? E a gente vai fazer os mesmos ajustes que a gente fez aqui em times maiores, né? A gente fez análise no mensal, fez análise do semanal e no diário a gente colocou pontos de atenção, certo? E fez ajuste de posições do semanal e do mensal para pontos que a gente acreditava ser mais específico aqui, certo? Por conta da questão da análise e da visão macro e micro do gráfico, tá bom? A gente vai jogar lá em 4 horas, a gente vai ver como está o gráfico em 4 horas, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, né? A gente tem aqui esse ponto, né, semanal. Temos esse ponto de atenção do diário. Temos esse ponto de atenção do diário. E temos esse ponto de atenção do diário. E temos esse ponto vermelho aqui, que é ponto semanal, ponto mensal, né? Mensal vermelho, semanal azul, diário é preto. Beleza? Então ele está muito próximo de um topo aqui, de um ponto mensal, né? Então, como o preço subiu absurdamente no dia de hoje, a tendência dele para ele continuar, né, buscando pontos mais altos, ele tem que fazer um recuo primeiro, né? Ele tem que fazer um pullback, né? E até então, no dia de hoje, ele começou o dia estourando de alta e não fez pullback, ele só continuou subindo, 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 subindo. E acontece o que? Tem um momento que a liquidez não vai ter mais como dar continuidade. Ele tem que buscar uma zona, né, de potenciais preços para ele conseguir ter mais potência, né, para ele poder chegar a pontos mais altos, né? Então ele tem que fazer o famoso pullback ou corrigir 50% da barra, né, para que ele dê continuidade a pontos maiores. Se ele continuar numa tendência de alta com barras seguidas segurando alta, isso acaba sendo um problema, porque isso indica que está tendo atuação de bancos com preços muito altos e que eles estão manipulando o preço para que cheguem em um certo ponto que eles precisem para que eles possam liquidar a posição deles, né? Existe muito isso no mercado financeiro. Então, antigamente eu brigava muito, falava que o mercado financeiro não era questão manipulada e eu aprendi da pior forma, quebrando algumas contas, né? Então, hoje eu sei que o mercado financeiro sim é um mercado de manipulação. A questão é, você tem que estar a favor da manipulação para o seu lado. Se você estiver contra, infelizmente, o meu conselho para você é que você estope o mais rápido possível ou você espere uma zona de defesa ali que você tenha como um ponto, né? Tipo, esse ponto que é uma zona de defesa muito importante. Se passasse daqui, para mim já seria uma zona de stop, entendeu? Eu já não operaria mais caso o preço passasse acima disso, entendeu? Um exemplo. Então, tendo isso como exemplo, e tendo que o preço subiu muito, ele existe sim a possibilidade de ele percorrer 50% da barra para buscar essa liquidez do fundo que ficou, ou até buscar o fundo real do preço para depois subir, certo? Só que nesse meio desse trajeto ele pode fazer um caminho, né, de zonas de pullback em tempos menores e acabar perdendo esse fundo e buscando pontos mais abaixo, como já expliquei, e até perder o último fundo gerado aqui. Então ele tá mandando uma alta muito grande, porém, tipo, se não tem, né, oferta, não tem demanda. Se não tem uma pessoa comprando, não vai ter como outra pessoa vender. Se não tem uma pessoa vendendo, não vai ter como outra pessoa comprar. Então, quando acontece essas manipulações, que o preço sobe muito rápido, muito forte, isso é ocasionado por notícia, isso é ocasionado por bancos que negociam entre si, né? Só que isso não é comprovado, infelizmente não tem como a gente saber se um banco está ajudando o outro e tal. Mas a gente sabe que sempre isso acontece, né? Mas a questão é que, tipo, um entra com uma posição para perder aquela liquidez para o outro ganhar, para que na semana que vem seja o inverso.
e um ajuda o outro e dessa forma os dois lucram, né? E a questão que nós somos humildes peixinhos no mar, né, dos mercados e a gente tem que navegar junto com os peixes grandes. Então a gente percebeu uma manipulação, a gente está contra essa tendência dessa manipulação. Espera até um ponto específico que você esteja confortável. Você ficou desconfortável com a sua posição, você sai. Entende? É isso que eu sempre passo, né? Quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou dar alguma aula particular. Porque se você deixar correr, ele vai levar seu capital. Né? Infelizmente, essas manipulações são inevitáveis. Tem momentos que o preço não respeita nada. A sua análise pode estar a análise mais perfeita possível, mas o preço não vai respeitar a sua análise. Ela vai ser manipulada porque existem players, existem bancos que precisam liquidar suas posições, que estão travados há muito tempo, que tem uma ordem X no tempo tal e ele precisa alcançar aquele preço para executar aquela ordem, para daí o mercado cair ou o mercado subir. Então acontece muito dessas manipulações de mercado. Eles aproveitam notícias, ou às vezes nem tem tanta notícia, é manipulação pura, descarada mesmo que eles fazem, jogando o preço muito alto ou muito baixo para favorecer alguém. Quem? Não sabemos. Então, a questão é que, em vez de procurarmos quem eles estão favorecendo, temos que procurar como estar com eles, né? Onde que estão esses pontos. Como a gente sabe, né, os pontos do diário, semanal, do mensal, são pontos de topo e fundo, né, suporte e resistência bem específicos, que a gente pode estar trabalhando ali uma reversão de mercado ali, ou quando quebra o ponto acima, a tendência é ele vir fazer um pullback para dar continuidade do preço, né? Então, como eu já expliquei para vocês, se 50% da barra aqui fosse uma zona que eles pudessem vir buscar uma liquidez, se o preço chegar aqui e não perder esse fundo, existe uma grande possibilidade do preço fazer um pullback nessa zona e dar continuidade de alta. Como existe a possibilidade dele perder esse fundo, né? Então, sabendo disso, eu posso colocar uma compra aqui, né? Ajudando o preço a buscar pontos mais altos, com um stop, sei lá, abaixo dessa linha aqui de preço. Vou ter essa zona de drawdown? Vou ter. Caso o preço desceu muito forte, eu não efetuei minha compra ainda, dê preferência em fazer operações no corpo cheio do preço, não nos pavês, tá bom? Teria essa zona em aberto, né? A gente tem uma ferramenta escrito posição comprada. Então a gente vai tipo, vou buscar zonas acima para manter um drawdown desse ponto aqui. Então a gente consegue até ter uma razão risco-retorno, 6 para 21. Então tá numa razão risco-retorno legal de se operar, entendeu? Igual nesse ponto aqui que eu tô. Vamos dizer que eu abri operações aqui, nesse ponto do preço, né, desse rompimento. Vou colocar o meu stop aqui na máxima, buscando 50%. Razão de risco-retorno, 2 para 42. Então, é algo que para mim ainda está confortável, entendeu? Passou disso, já se torna desconfortável. Então não vale a pena eu deixar, arriscar, para que ele vá subindo com manipulação para favorecer outra pessoa que não seja a mim e eu ficar desconfortável. Perdeu uma operação, galera. Analisa, espera, refresca a cabeça, vamos para outra. O mercado é feito disso. Tem oportunidades, existem operações, existem movimentações certas, existem movimentações manipuladas. As manipuladas, infelizmente, não tem o que a gente fazer. O mercado é soberano sempre. Então a gente tem que simplesmente tentar correr junto com ele. Se a gente não conseguir correr junto com ele, a tendência é a gente sair o mais rápido possível da operação caso a gente esteja. E caso a gente não esteja na operação, a gente nem entra. Espera toda essa zona acabar. Depois a gente vai e faz o que tem que fazer. Espera a análise bater certinho e faz o que tem que fazer. Então, vendo, né, que o preço pode retornar nessa zona para buscar uma liquidez, né, o que acontece? A gente tem a tendência que o preço tenha a vir buscar essa liquidez aqui no fundo para buscar pontos maiores, né? E a partir disso, a gente vai fazer ajustes agora de 4 horas para tentar interpretar o que esses preços, o que essas zonas de preços quer nos dizer, né?
Então, baseado nisso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar ver se precisa de algum ajuste daqueles que a gente já fez. Até então, no momento exato que a gente está, não precisa de ajuste mais, certo? Só que, concorda comigo que esse preço rompeu a mínima atrás? E se a gente colocasse esse pavio aqui, ó, essa linha horizontal aqui, nesse ponto, ele daria confluência tanto desse fundo quanto com esse topo? Existe a possibilidade do preço fazer esse pullback e dar continuidade de alta? Existe muita. Nunca aconselho você operar baseado nos pavis, certo? Eu sempre aconselho você pegar, tipo, baseado em 50% da barra, né? Sobre toda a alta que ele deu, 50% da barra, ou o ponto anterior de alta aqui, né? Então, baseado nisso, né? Eu sempre tento ver o que é mais específico. Mas nem por dúvida, né? Eu vou deixar de marcar os dois pontos. Então eu tenho duas possibilidades de entrada. Como o preço pode afundar, buscar metade do preço entre os dois pontos aqui e subir de alta, certo? Então, a questão das zonas de choque é você ter uma perspectiva melhor de análise do preço para vir fazendo refinamento em tempos menores, né? E eu gosto de colocar uma caixinha, né? Tipo, ó, essa caixinha azul. Pega a ponta do pavio que ultrapassou aqui até a ponta do pavio de cima. Aí, ó, eu puxo para frente, né? Vou lá no configurações, estilo, né? E vem estender à esquerda, estender à direita. Isso seria uma zona para mim tentar entender que ali naquela zona existe um preço baseado no semanal. Aquela caixinha é uma zona que eu me permito ficar ali numa posição, numa operação. É uma zona que o preço pode chegar assim, tanto no começo dessa caixinha quanto no final da caixinha e também está dentro do meu gerenciamento de posição para essa zona de choque que ele venha fazer. Então, às vezes eu coloco as caixinhas da zona de choque, às vezes eu não coloco. Ultimamente eu não estou colocando, porque eu estou preferindo ter mais essas induções de pontos específicos que o preço pode buscar, que o preço pode percorrer, do que ficar colocando caixinha, né, e operar caixinha. Entendeu? A caixinha é só um parâmetro para mim ter baseado, tipo assim, o meu stop. Eu vou deixar baseado até quanto que eu vou permitir que ele fique num drawdown ali. Então eu coloco uma caixinha como indicativo. Isso é de cada um, tá bom? Se você quiser colocar a caixinha, você coloca. Se você não quiser, você não coloca. Às vezes eu coloco em todos. Coloco uma caixinha no azul, uma caixinha vermelha aqui no vermelho, uma caixinha roxa aqui na linha de tendência. Coloco várias caixinhas para me identificar e ver ali a coloração e saber identificar em qual ponto que o gráfico está naquele momento. Então, nos últimos dias, dos últimos estudos, eu estou fazendo alguns cursos novos, eu estou preferindo deixar o gráfico mais tranquilo. Mas eu tenho em média que o meu stop é de 200 a 300 pips, né? Isso é no meu gerenciamento de risco, tá bom? 200 a 300 pips eu deixo percorrer. No máximo 500. Passou disso, eu já fico desconfortável e eu já saio da operação. Vou buscar novas oportunidades de operação. Então aqui no 4 horas não tem muito que a gente ajustar. A barra subiu direto, né? Passou do ponto de fundo, tá num ponto de fundo atual aqui. Agora a gente tem que ver em tempos menores, né? Vamos ver lá em 2 horas como é que tá esse preço. Em 2 horas o preço começou a ter uma reação de queda aqui, bem curtinha. Né? Ele já teve 1, 2, 3, 4, 5 barras de 2 horas de alta direta, né? Vamos ver em M30, né? Vamos lá em M30, ó. Baseado em tudo aquilo que a gente já viu em times maiores, ó. Aqui o preço está no canal, né? Se a gente for parar pra gente pensar nessa lógica. Aqui também o preço estava no canal. Quando ele rompeu esse canal, ele pegou tendência de alta. Beleza. Tendo em vista que a linha preta é diário, a linha vermelha é mensal
né, e ele está próximo da linha roxa, que é uma LTB, existe a possibilidade do preço corrigir 50% da barra, ou um pouquinho mais, né? 50% seria mais ou menos aqui, ó. Aí, né, muitas pessoas utilizam Fibonacci, né? Fibonacci, eu vou explicar para vocês em outra aula, mas basicamente eu já tenho a Fibonacci aqui, é uma ferramenta que chama-se retração de Fibonacci. A gente vai pegar do ponto mais alto para o ponto mais fundo e mostra a retração, caso ele perca o 100%, onde seria o 61%, que é como se fosse um alvo de Fibonacci, entendeu? Baseado nisso, a gente tem o 0, o 38, o 50, o 78 e o 100. A gente consegue encontrar quanto que é 50% dessa alta que o preço deu. Seria mais ou menos aqui. Então beleza, vamos colocar um alarme aqui. Aqui, ó, se você vir no cantinho, tem um maisinho aqui, ó, bem em cima do 1680. Você clica aqui, adicionar alerta, e aqui vai ter um alarme. Caso o preço chegue em 50%, que é uma zona que o preço pode vir a percorrer, né, e buscar 50% de toda essa alta, para daí ele ter gestão e ir em novos pontos, vai soar um alarme aqui no MetaTrader, no TradingView, no seu celular, no seu aplicativo, no seu desktop, né? Tem gente que eu poderia colocar um alarme aqui, poderia colocar um alarme aqui nessa zona de baixo, poderia colocar um alarme aqui nessa ponta aqui. N alarmes eu posso configurar todos com nome, né? Na versão premium. Então, a questão de você ir refinando para times menores é você tentar identificar o que está acontecendo em times menores. Então vamos lá. Se a gente pegar uma linha de tendência do fundo para o preço atual, ó, fundo com fundo, tá vendo que ele chega muito próximo à questão da tendência, para ele continuar nessa tendência, mesmo que o preço continue lateral, igual aconteceu aqui, ó, ele corrigiu 50%, depois o preço se manteve lateral, acima desse nível, certo? E depois ele continua subindo de alta. Então o preço pode vir, corrigir 50%, dar uma altinha e continuar lateral. E quando chegar próximo a essa tendência, ele explodir de alta de novo. Pode sim ocorrer isso, entendeu? Então, como a gente já tem um parâmetro que perto dos 50%, perto daquela zona que a gente viu que é uma zona de atenção, né, que a gente colocou as linhas amarelas, perto do nosso alarme, né, confluindo com 50%, confluindo com a linha de tendência de alta, aqui seria um ponto extremamente importante para você ficar de olho, para você ver se o seu preço se mantém na tendência de alta, ou se ele vai começar a recuar o preço, vai perder essa linha de tendência de alta e vai começar a buscar novos fundos, né? Aqui no 78 ou no 100%. Então é tudo questão de você tentar enxergar o que o preço quer te mostrar. O preço mostrou que ele deu um estirão de alta, corrigiu 50%, se manteve acima da linha do preço, né? Aqui é uma linha semanal, então ele se manteve a linha da zona semanal, certo? E hoje ele deu um novo início de alta e pegou esse início de alta e começou a puxar forte de alta. Igualzinho aconteceu nesse período. Após essa forte início de alta, ele deu uma acumulação e começou a cair, corrigiu 50%. Quando ele fez a correção desse 50%, ele fez logo após ele pegar essa liquidez, ele jogou o preço para cima, né? E começou a trabalhar próximo ao topo aqui, acima da linha do semanal. Trabalhando acima da linha do semanal, quando ele chegou nesse ponto, ele definiu uma LTA, ele definiu a tendência de alta dele, após ele quebrar essa consolidação aqui, lateral. Quando o preço fica lateral, a gente chama de consolidação. Após ele perder essa consolidação aqui, ele tentou bater de alta e conseguiu, rompeu as máximas, né? E continuou puxando forte, né? Então, a tendência lógica do preço é ele corrigir 50% dentro dessas duas zonas de atenção que a gente tem e buscar a trabalhar acima, né, desses pontos, né? Buscando aqui, ó, em cima do ponto diário ou buscando acima do ponto mensal para buscar pontos mais acima. Então, isso tudo é análise. Então, como eu falei, eu gosto de fazer umas caixinhas, né? Igual eu fiz aquela ali de cima, com um ponto assim.
Porque fica mais fácil de interpretar as zonas que o preço está trabalhando, e a partir disso, eu não fico só baseado em linhas. Eu vou fazer um trade baseado nas zonas ali que eu posso operar, que eu não posso conseguir identificar se é uma zona semanal, se é uma zona diária, se é uma zona de tempos menores ou não. Então, eu coloco várias caixinhas que são as zonas de choque, né? Que o preço tende a vir, né? Percorrer próximo à zona do mensal, recuar e começar a fazer, né? Sua busca para fundos para gerar liquidez para ele voltar a trabalhar mais acima. Ou buscar pontos específicos, lateralizar e perder, né? Perder essa LTA, né? Que no caso o preço pode muito bem fazer isso aqui. Testou a LTA, aí rebate na LTA e cai, né? Ele pode fazer esse segmento também. Então, você tem que tentar não agir por impulso, não agir tipo, o preço subiu muito, eu vou vender, o preço caiu muito, eu vou comprar. Você tem que tentar entender o que o preço está querendo te dizer. Ó, o que o preço quis te dizer aqui? Eu quebrei a zona do semanal, estou trabalhando acima do semanal. Agora eu puxei forte de alta de novo, vou corrigir 50% para buscar preços mais acima, porque o máximo que eu consegui puxar aqui eu já puxei, né? Se eu puxasse mais do que isso, não ia ter pessoas para me ajudar a voltar o preço na minha liquidez, o preço ia ficar travado, né? Até uma instituição, algum banco, alguma coisa chegar aqui e bater o preço com força para baixo, né? Então, parando para pensar nisso, a maior lógica do preço é essa aqui que eu estou passando para vocês, entendeu? Quando ele chegar nessa zona, ele tem duas opções: ou ele lateraliza e vai buscar topos acima, ou ele lateraliza e busca topos abaixo, ou ele pode fazer o mesmo movimento que ele fez anteriormente. Buscou 50% e subiu tudo acima de novo e começou a trabalhar acima do mensal. Aqui seria trabalhar acima do mensal, né? Mas não fique pensando no futuro nem no passado. Foque no presente aqui, ó. Então, o presente, a lógica do preço ele vem buscar a ponto de 50%. Tá bom? Essa foi a análise, né, de 4 horas até M30. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar escrevendo abaixo no comentário ou me chamando, né, nas redes sociais do Telegram, né? Então, por enquanto, essa é a análise das zonas de choque para H4 até M30, tá bom?